E tá no ar mais um Palpites da Rodada. Você que ainda não me conhece, sou o Christian Davidson e vou trazer hoje algumas informações dos jogos para este sábado, dia 24 de maio de 2023. Mas antes da gente partir para as análises, não se esqueça, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o like, isso me ajuda muito a continuar crescendo aqui no YouTube. Na descrição do vídeo tem o link para o nosso canal gratuito no Telegram, onde estou lá todos os dias operando com a galera, deixando aí entradas, informações, análises. Então corre na descrição do vídeo, acesse o nosso canal gratuito lá no Telegram e sem mais delongas, bora pro vídeo. Sabadão na área, separei alguns jogos aqui do Campeonato Brasileiro, Série A, B e MLS para a gente trabalhar. Começando o dia com Atlético Paranaense versus Corinthians. O Corinthians, que até que enfim marcou um gol fora de casa. Venceu na última rodada o Santos por 2-0. Um jogo que deu muita confusão e o Santos provavelmente vai pegar aí uma punição pesada, porque jogaram sinalizadores, várias coisas dentro do campo e a partida foi interrompida antes do final do jogo. O Atlético Paranaense, que também vem de derrota, ele perdeu também não, né? Ele vem de derrota para o São Paulo por 2-1, um jogaço que tivemos muitas, mas muitas oportunidades de gol. Os goleiros pegaram muito, mas o Atlético Paranaense saiu derrotado, enquanto o Corinthians vem de vitória de 2-0 em cima do Santos, fora de casa. O Corinthians, que é um time que não marcava gol fora de casa há muito tempo. Então marcou 2 aí no Santos, venceu, vinha de 2 derrotas, empate, 2 derrotas jogando fora de casa, enquanto o Atlético Paranaense vinha de 2 vitórias jogando em casa, perdeu para o Grêmio e tinha vencido Botafogo e Coritiba. Nenhuma das duas equipes joga nessa terça-feira pela Libertadores. A gente tem o caso aí do Atlético e Fluminense e Fortaleza, que jogam aí por Libertadores Sul-Americana. Aqui os times devem vir com força máxima. O Corinthians, que já está inclusive eliminado, né? Então vem com força máxima, provavelmente, tá? Então eu pretendo ir para o mercado de gols. Mesmo o Corinthians sendo uma equipe horrível para marcar gol fora de casa, marcou 2 na última rodada, não quer dizer que vai seguir marcando, porém, acredito num jogo aberto e o Atlético Paranaense é uma equipe que cria muita, mas muita oportunidade de gol e jogando lá no seu sintético é uma equipe muito forte. Para esse jogo, mais de 1,5 gols. Seguindo aqui às 17 horas, Série B, temos Chapecoense versus Criciúma. A Chapecoense aí que passou a ser um time querido por todos nós brasileiros, infelizmente passa por uma fase terrível, brigando para não cair para a Série C. O campeonato está no seu começo, 12 rodadas, mas já demonstra um padrão. A Chapecoense vem jogando muito mal, precisa melhorar muito para ficar ruim. Tem um ataque horroroso, tá? É um time que marca mais gol no segundo tempo e sofre mais gols no segundo tempo. Marcou muito pouco gol no primeiro tempo a Chapecoense. Jogando em casa, eu acredito que vai para cima do Criciúma, vai tentar buscar essa vitória em casa, consequentemente vai criar oportunidade de gols e provavelmente vai deixar espaços ali para o Criciúma jogar. A Chapecoense é um time que é interessante nas bolas paradas e bolas aéreas, força muito, não tem conseguido converter tantos gols assim, mas jogando em casa eu acredito numa pressão da Chape e o Criciúma tendo oportunidade ali, espaço em contra-ataques. Para esse jogo também o mais de 1,5 gols. Seguindo aqui em 18h15 também Série B, como eu avisei lá no começo do campeonato, que a Tombense seria um saco de pancadas, é um time que eu já acompanho aqui em Minas Gerais, e está sendo assim um saco de pancadas, apesar que vem de vitória no último jogo, jogando fora de casa contra a equipe do Juventude. Porém, a Chapecoense, ela enfrenta um Novo Horizontino, que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, vem de 6 jogos seguidos sem perder. Ele venceu os últimos 6 jogos e jogando fora de casa, ele venceu os últimos 3 jogos e empatou 1. E tem uma vitória contra o Mirassol. Ou seja, dos últimos 5 jogos fora de casa, 4 vitórias
e um empate, enquanto a Tombense não sabe o que é vencer em casa nos últimos 4 jogos. Tá? Para esse jogo, eu pretendo trabalhar um empate anula a favor do Novo Horizontino ou uma chance dupla aqui, Novo Horizontino ou empate. E também, quem quiser ir mais safe, o mais de 1,5 gols, que a Tombense é um time muito bom para isso. Seguindo aqui, temos Fluminense versus Bahia. Aí entra naquela questão que na terça-feira o Fluminense ele joga pela Libertadores, tá? Precisa só de um empate para confirmar a classificação, mas ainda assim fica a dúvida se vai ou não poupar jogadores para enfrentar o Bahia. O Fluminense que vem de um empate contra o Atlético Mineiro, que foi um jogo muito interessante também, com bastante oportunidade de gols, ficou 1-1. Enfrenta um Bahia que veio de uma vitória surpreendente sobre o Palmeiras. Palmeiras que ajudou muito, perdeu um caminhão de gols contra o Bahia e no final do jogo ali o Bahia aproveitou um dos seus contra-ataques e conseguiu marcar o seu golzinho e confirmar a vitória. Porém, jogando fora de casa, o Bahia ele vem de empate, derrota, enquanto o Fluminense em casa vem de empate e vitória. Mesmo com o time reserva, eu acredito que o Fluminense tem muita qualidade, enfrenta um Bahia que vai totalmente focado para esse jogo e provavelmente completo, porém eu não vou arriscar aqui trabalhar na vitória do Fluminense não, vou para o mercado de gols, mais de 1,5 gols. Seguindo aqui temos Fortaleza versus Atlético Mineiro. Ambas as equipes jogam na terça-feira, o Fortaleza joga pela Sul-Americana e o Atlético Mineiro pela Libertadores, mas em situações diferentes. O Fortaleza já está classificado no seu grupo, ou seja, não precisa ir com força máxima para o jogo, então pode focar bastante nessa partida contra o Atlético Mineiro, visto que precisa pontuar, está ali na 10ª colocação. Se ele vencer, ele inclusive ultrapassa o Atlético Mineiro aí, chegando a 20 pontos. Enquanto o Galo ele vai jogar contra o Libertad fora de casa na terça-feira, corre sim o risco de não conseguir a vaga, porque tem aquele critério de saldo de gols, se eu não me engano aqui, o Galo está com 2 gols de saldo positivo e o Libertad com -1. Ou seja, o Libertad vai para cima do Galo para ganhar e fazer diferença de gols, empatar na pontuação ali e tentar a classificação no saldo de gols. Então o Galo deve poupar jogadores aí para esse jogo de terça-feira. Por isso essa odd mais alta do Atlético contra o Fortaleza. Então para esse jogo aqui eu pretendo trabalhar ou um empate anula a favor do Fortaleza, tá? Isso depende, eu vou aguardar a escalação. E o mercado de gols, que é o mais de 1,5 gols. Às 20h30, dando uma pausa aqui, vamos lá para a MLS, que tem muito jogo nesse sábado. Eu separei somente 3 aqui para a gente trabalhar, tá? E aí, durante os jogos no ao vivo, dentro dos grupos surgindo oportunidade, eu vou enviar lá no canal do Telegram as entradas e tem nosso bot que fica ligado aí também, quando ele identifica alguma oportunidade, automaticamente já manda nos grupos. Columbus Crew e Nashville, sempre em bolo. É um jogo para mim, para o mercado de gols, o Nashville é um time que jogando fora, como eu já disse que é excelente para o ambas marcam, principalmente quando ele sai atrás, porque é um time mais reativo jogando fora, é um time que costuma sofrer muita pressão jogando fora de casa e que quando leva o gol consegue sair ali para o jogo e conseguir o seu golzinho. O Columbus tem mais de 1,5 gols em 9 dos últimos 10 jogos, gol no primeiro tempo em 8 dos últimos 10 jogos, ele marcou 2 ou mais gols em 7 das últimas 10 partidas e marcou gol em 9 das últimas 10. O Nashville marcou 9 gols nas últimas 10 partidas, marcou em 9 jogos, né, das últimas 10, ele não perde em 8, marcou 2 gols ou mais em 6 das últimas partidas, o mais de 1,5 em 9 das últimas 10 e o ambas marcam sim em 8 das últimas 10 partidas. No último jogo do Nashville, ele também jogou fora, ele perdeu de 1-0, não conseguiu marcar, mas se a gente analisar os demais jogos, ele jogando fora, está sempre marcando seus golzinhos. E jogando em casa, o Columbus Crew, mesma coisa. Então, para esse jogo, muito interessante o mercado de ambas marcam e o mercado de mais de 1,5 gols. E para colocar no bilhete, pode ser um mercado de mais de 2 gols asiáticos. Seguindo aqui, temos meu Cruzeiro cabuloso que perdeu para o Fortaleza na última rodada. O Cruzeiro pressiona e acaba que em um contra-ataque toma gol. Esta tem sido a sina do Cruzeiro
no Campeonato Brasileiro. Jogou muito bem contra o Fortaleza, assim como em outros jogos, e sofreu o primeiro gol. Um ataque cardíaco que perde as oportunidades que cria e aí, consequentemente, vai lá e toma um golzinho e depois não consegue se recuperar. Cruzeiro, que joga muito bem, está com uma dificuldade extrema no último passe ali. O Cruzeiro sai com a bola bem da zaga, com um toque de bola até legal. Quando chega ali na zona de perigo, na entrada da área do adversário, fica perdido na questão do último passe. Precisa muito de uma cabeça pensante ali na frente e de um atacante que decida empurrar a bola para dentro do gol. Mas ainda assim, marcando ou levando, é um time que tem sido muito bom para a gente trabalhar, principalmente o mercado de gol no primeiro tempo. Enquanto o São Paulo, um excelente time para o mercado de mais de 1,5 gols. Vem de vitória contra o Atlético Paranaense, venceu por 2-1, né? De virada, um belo jogo do São Paulo. O mais de 1,5 gols em 9 dos últimos 10 jogos. E o Cruzeiro jogando em casa, a maravilha. O Cruzeiro jogando em casa não vence há 5 jogos já. Perdeu para o Fluminense, para o Cuiabá também, que é um jogo que o Cruzeiro jogou muito bem, tomou um gol e não conseguiu buscar. Perdeu para o Grêmio, perdeu o Clássico para o Atlético Mineiro, perdeu para o Fortaleza. Jogando bem em quase todos os jogos, criando bastante chances de gol, chegando, mas que numa bobeira ali, num contra-ataque, sempre tem tomado 1, 2 golzinhos ali. Para esse jogo, mais de 1,5 gols e o mercado de gol no primeiro tempo. Às 22h30, Real Salt Lake, Minnesota United. 2 bons times também para o mercado de gols. É o 7º contra o 12º colocado. Os últimos jogos entre eles, 1-1, 3-0, 3-2, 1-1 e 2-1. Sempre o mais de 1,5 gols aparecendo aí nos últimos jogos das equipes. O Real Salt Lake ambas marcam em 7 das últimas 10 partidas, enquanto o Minnesota tem mais de 1,5 gols em 8 das últimas 10 partidas. Um jogo excelente para o mercado de ambas as equipes marcam, está com uma odd legal, e também mais de 1,5 gols. E para fechar a noite aí, Los Angeles versus Vancouver. O Los Angeles, que é um time que tem feito uma boa campanha, tá? Ele é o líder da sua chave, com 9 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, enfrenta o Vancouver, que vem em 9º lugar, com 5 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, ambas as equipes com um ataque muito eficiente, porém o Vancouver com uma defesa ali um pouco mais defasada, uma defesa que sofre mais gols do que a do Los Angeles. No geral aqui, Los Angeles, mais de 0,5 gols no primeiro tempo em 8 das últimas 10 jogos, enquanto Vancouver, mais de 1,5 gols em 8 dos últimos 10 jogos. Para esse jogo, eu pretendo trabalhar a vitória do Los Angeles e o mais de 1,5 gols. Lembrando, vou soltar aqui já o bilhete para esse sábado, mas não esquece, na descrição do vídeo tem um link para o nosso canal gratuito no Telegram. Corre para lá para você operar junto com a gente também, pegar dicas, informações, análises. E se curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal aí, compartilha com o coleguinha, porque isso me ajuda demais a continuar crescendo aqui no YouTube. Então fica com o bilhete aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.